Bom, gente, então tô gravando essa aula aqui para vocês, resolvendo a questão 19 lá do capítulo 4, que a gente começou a discutir na aula e não deu tempo. Então, nós vamos, primeiramente, né, a questão ela pede, vamos resolver item a item, né? Talvez a gente faça um vídeo, esse primeiro com a letra B, A e B, e um segundo vídeo com a letra C. Então, a letra A, né? Então, o que o problema dá? O problema me dá um módulo, né? Me dá um módulo do vetor U. Aqui, ó, ele me dá os dados que o problema me dá. O módulo do vetor U, o módulo do vetor V e o ângulo formado por eles. Então, aqui, ó, módulo do vetor U e o ângulo. A fórmula algébrica, né? Lembrando, né? Para achar o módulo da soma de dois vetores, e a letra A me pede o módulo da soma. Então, o módulo da soma é dado pela raiz quadrada do módulo do vetor U ao quadrado, mais o módulo do vetor V ao quadrado, mais duas vezes o vetor U, o vetor V, cosseno entre eles. Então, resolvendo aqui, né, eu tenho o módulo de U é 3, 3 ao quadrado, 9, 16, 2 vezes 3 vezes 4, vezes o cosseno de 120, que é menos meio. Resolvendo essa equação, nós temos o quê? Que esse módulo dessa soma é raiz de 13. Se eu fosse achar o módulo do vetor diferença, o que muda nessa fórmula é que ele se encaixa na teoria dos senos, né? Teorema dos senos, dos cossenos, teorema dos cossenos. Com isso, o vetor diferença, o módulo do vetor diferença vai ser que aqui vai ser a diferença, né? Então, quando eu resolvo esse módulo, o módulo desse vetor dá raiz de 37. Embora não esteja pedindo no problema, mas a gente já calculou o módulo do vetor soma e o módulo do vetor diferença. Vamos então à letra B. A letra B está pedindo o módulo do produto vetorial, o módulo de U vetorial U menos V. Isso aqui nos remonta à equação que está lá no início do capítulo, está lá no capítulo 3, no capítulo de vetores. Então, eu vou retroagir aqui o livro e vou mostrar para vocês onde é que vocês, né? Produto misto, aqui o capítulo vetorial. Pronto, chegamos, cadê? Interpretação geométrica, é a área. Aqui, olha só. Eu tenho o comprimento de um vetor, comprimento de um produto vetorial, né? Ou seja, o módulo do produto vetorial. É isso que a questão está pedindo lá, o módulo de um produto vetorial. Só que lá ele está pedindo o módulo de U e o módulo vezes o módulo da diferença. Então, a gente tem o módulo de U, né? O problema, e a gente tem o módulo da diferença, que é U menos V. Porque na letra B ele está pedindo exatamente isso, né? Então, nós vamos utilizar essa fórmula. Deixa eu avançar aqui Então, é isso que o problema lá está pedindo, a letra B, para calcular o módulo de U vetorial U menos V. Então, nós temos o módulo de U e o módulo de U menos V, que é raiz de 37. Então, eu posso utilizar essa fórmula, né? Porque, né? Eu vou calcular pelo seno, né? Só que eu não tenho o ângulo, né? Eu não tenho esse seno. Quem é esse seno? Mas eu posso calcular esse seno. Então, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos calcular o seno. Por quê? Porque tem outra fórmula que está lá no capítulo de produto escalar, que também me dá a fórmula, né, no produto escalar. Aqui, ó, no produto escalar, como é que eu acho o ângulo? Então, voltando,
o ângulo entre dois vetores. Mais para frente, para mim não me perder aqui, eu vou passando devagar. Aqui, estamos chegando. Tá vendo? Então, eu tenho essa outra fórmula aqui, ó. Se eu tenho dois vetores, eu posso determinar o ângulo entre eles. Então, eu tenho o vetor U e tenho o segundo vetor, que é U menos V. Então, acompanhe o raciocínio. É U menos V. Não é V, porque V ele já me deu. O ângulo é 120. O que nós vamos determinar agora é quem é esse vetor U menos V aqui, onde é que ele aparece geometricamente, né? Esse vetor diferença. Então, para isso, nós vamos recorrer à nossa solução algébrica, a nossa situação algébrica. Então, observe aqui, olha, eu tenho o vetor U, né? O vetor V, o ângulo entre eles. Quem é o vetor diferença, né? Então, lembremos da regra do paralelogramo, né? Completa o paralelogramo, marca esse ponto de interseção, ponto D. Então, essa diagonal maior, essa diagonal AD é o vetor soma. É o vetor soma. E o vetor diferença é a diagonal, né? Seria o vetor CB. Só que ele construiu aqui, mas essa medida é essa mesma, né? É igual esse vetor A. Então, observe que eles têm as mesmas coordenadas, né? Então, agora, olha, por aqui eu já tenho as coordenadas do meu vetor. Por quê? Porque eu tenho meu ponto A está na origem, meu ponto B, ele é o ponto que eu tomei como orientação o sistema de eixos, né? Então, eu coloquei o ponto A na origem e o ponto B, se o módulo do vetor U é 3, então ele tem as próprias coordenadas do vetor B. Então, ele tem coordenadas, ele está sobre o eixo X, ele tem coordenadas 3 e 0. Depois eu fixei, medi o ângulo fixo e marquei o ponto, ele me deu um ponto B' de 120 graus, mas aí eu marquei a medida do segmento, né, desse segmento G, né, que é o segmento AC, então ele me deu essa medida. Então, esse segmento CB é o vetor diferença, é o módulo do vetor diferença, né? Eu já tenho ele aqui geometricamente, eu já tenho esse valor. Mas o que nós vamos calcular é algebricamente. Então, o meu triângulo, né? Eu tenho esse triângulozinho. Eu tenho um triângulo ABC. E a medida BC é a medida desse módulo diferença. Certo? Como é que eu acho essa medida? Como é que eu acho esse... Então, como é que eu acho agora o ângulo formado entre o vetor U e o vetor V? E o vetor U menos V, aliás. Como é que eu acho o ângulo? Então, eu estou procurando esse ângulozinho, ó, o ângulo. Esse mesmo ângulo aqui, olha, porque esse vetor BC é esse mesmo vetor aqui, o vetor é F. Não é F, peraí, é o vetor E. Certo? Então, o vetor CB é igual ao vetor AE. Certo? Então, eu quero saber quem é esse ângulo, né? E a gente sabe que a gente pode, né? A gente pode medir esse ângulo, né? A gente pode medir esse ângulo. Como é que eu meço esse ângulo, né? Então, eu medi esse ângulo, né? E esse ângulo, ele tem 34,7 graus. Mas, eu também poderia determinar esse ângulo por essa fórmula, a fórmula do cosseno. Por quê? Porque eu tenho o módulo de U, eu tenho o módulo de U menos V, né, que é o que nós estamos trabalhando, é U menos V, que é esse, eu tenho o módulo desse vetor, e tenho as coordenadas desses dois vetores. Então, vamos ver como é a solução algébrica. Então, a solução geométrica, eu determinei esse ângulo, né? Marquei os dois vetores e calculei o ângulo entre eles, 34 graus. 34,7 graus. Agora, ó, como foi que eu determinei esse ângulo? Lembra que para eu determinar que, olha, eu preciso das coordenadas. Então, o cosseno do ângulo entre dois vetores
é o cosseno do ângulo, né? É o produto escalar desses dois vetores dividido pelo módulo desses, produto do módulo desses vetores. Deixa eu corrigir aqui, que eu vi um erro bem aqui. Isso aqui, deixa eu apagar. Esse vetor aqui é U menos V, que é com eles que nós estamos trabalhando. Ele é U menos V. É U menos V. Certo? Então, se eu tenho agora, ó, então quem é as coordenadas de U? U é um vetor, se eu considerar um vetor no plano, ele tem coordenadas 3 e 0. Quem é as coordenadas do vetor U menos V? A gente pode observar que as coordenadas desse vetor. Esse vetor é o vetor A. Quem é as coordenadas do vetor A? Ou o vetor W menos aqui. Esse vetor aqui é o vetor U menos V. Né? O vetor U menos V. Então, ele tem coordenadas 5 e menos 3,5. Aproximação aqui de uma casa decimal. A gente está trabalhando com essa aproximação simples, de uma casa decimal. Então, 5 e menos 3,5. Então, com isso, eu posso achar, né, fazer o produto escalar. Né? Então, 3 e 0, as coordenadas de U, 5 e menos 3,40. Aqui eu botei 46, eu vou arredondar para 5, vou arredondar para uma casa decimal. Então, vamos deixar 3,5, certo? Quando eu faço esse cálculo, né? Então, lembra, né? Como é que eu faço esse cálculo? Então, 3 vezes 5, 15, 0 vezes 3,5 dá 0. Então, o cosseno do ângulo vai ser 15 dividido por 3, né? Que é o módulo de U, vezes o módulo de U menos V, que é raiz de 37. Raiz de 37 dá aproximadamente 6,08. Quando eu multiplico 3,6,028, dá 18,24 aproximadamente. Quando eu divido 15 por 18,24, isso aqui dá 0,8223. Tá? Então, então, o cosseno dá 0,8223. Agora, qual é o arco cujo seno vale isso? Aí lembra que eu falei para vocês da calculadora, né? Então, ó, eu posso calcular. Então, meu ângulo é 0,822, né? Posso deixar aí com duas casas, né? Vamos botar com 3, 223. Aí eu quero calcular o arco, né? O arco cujo cosseno vale isso. Então, qual o arco cujo cosseno? Então, o arco de 34,68, que eu aproximei para uma casa decimal, aproximei para 34,68, que no cálculo a gente aproximou para 34,7. Né? Então, eu botei com duas casas decimais, mas a gente está trabalhando com uma só. Então, vamos botar aqui 34,7. Então, o ângulo é 34,7 graus, o cosseno. Então, agora, ó, eu tenho o produto escalar desses dois vetores, já dividi, então já achei o cosseno. Então, o cosseno é quanto? O cosseno é 34,7 graus, né? O ângulo, aliás, o θ, né? Θ é o ângulo θ que eu estou procurando, né? θ é 34,7 graus, né? Então, é isso que a gente está procurando, o valor de θ. Então, θ, botar bem aqui. Então, θ é igual a 34,7 graus. Então, esse ângulo é o ângulo que nós achamos, tá bom? Então, voltando ao problema. Então, o problema que é isso, né? Achado o ângulo, eu agora posso voltar para aquela fórmula, né? Novamente, né? Certo?
Então, o ângulo, né, aproximadamente 34,7 graus, é o ângulo entre U e U menos V. O comprimento U vezes U menos V é o módulo, né? É o módulo desse ângulo. Então, eu posso utilizar essa fórmula. Então, o ângulo, o módulo de U menos V, seno de θ. O módulo de U é 3, o módulo de U menos V é 37 e o ângulo é 34,7 graus. O seno desse ângulo, então, vai dar 6,081, que é aproximadamente o valor de raiz de 37, vezes 0,5692, que é o seno de 34,7 graus. Novamente, você pode vir aqui na calculadora, ó. Limpa ela toda. Certo? Então, eu tenho o quê? Volto lá, né? Então, quanto é o seno de 34,7 graus? Então, eu coloco 34,7 graus, função trigonométrica, seno. Então, seno dá aproximadamente 0,57, né? A gente pode aproximar para 0,57, né? Eu botei 0,56, a gente pode aproximar para 0,57, né? E aí, quando eu faço esse cálculo, né? Fazendo esse cálculo, fazendo esses produtos, esse meu valor dá aproximadamente 10,04, né? Posso aproximar aqui. É a área, né? O que representa isso? Isso representa a área do paralelogramo construído, né? Geometricamente também, isso representa o quê? Representa a área desse paralelogramo, né? Então, eu posso, por exemplo, que é a área desse paralelogramo? É a base, né, vezes a altura. Então, eu posso dividir esse paralelogramo em dois triângulos, determinar essa altura e multiplicar a base vezes a altura, dividir por 2. O paralelogramo vai ser 2 vezes, né? Então, eu acho a área desse paralelogramo. Então, com isso, nós achamos, né, resolvendo algebricamente, nós achamos o valor desse módulo que está sendo pedido, né? Então, resolvemos a letra C, certo? Resolvemos a letra B. Eu vou interromper o vídeo e fazer um só para a letra C.